Então, pessoal, vamos falar um pouco sobre esse relatório, que se chama, a gente apelidou ele de PEF, significa Posição Econômico-Financeira. Então, no RPFlex, você vai digitando todas as movimentações. Como eu falei na aula passada, são basicamente 8 tipos de movimentos que você faz. Faturamento, compras, sendo que o faturamento pode ser um faturamento ou uma receita. Uma receita é uma compra que não envolve nota fiscal. Assim como nas compras, nós temos as compras e as despesas. Aí depois temos os pagamentos e os recebimentos correspondentes. E aí depois nós temos as requisições e as produções, que são os movimentos internos. Depois nós temos investimentos e empréstimos, né? Que são operações que envolvem entrada e saída de dinheiro, mas não é nem um faturamento, nem uma despesa. O investimento é um imóvel, um veículo que você compra, alguma coisa que vai para o teu imobilizado, então não é uma despesa. A gente espera que um dia você venda esse ativo, se for também uma aplicação, e receba esse dinheiro de volta. Então, ele não é uma despesa. Assim como o empréstimo é um dinheiro que entra na empresa, mas não é uma receita, porque você vai ter que pagar de volta esse empréstimo, né? A pessoa está só te emprestando. Então, o PEF, ele é um resumo do balanço e do DRE de uma empresa. O balanço da empresa usa o plano de contas. O plano de contas tem centenas de contas. O plano de contas referencial, que é o que a gente usa oficialmente, ele tem 700 contas. Aqui nós temos apenas 22 linhas, que correspondem exatamente àquelas contas todas do plano. Mas temos todas as informações. Quer dizer, em bancos, eu tenho toda a movimentação financeira. Então, quando eu clico aqui, ele me mostra todos os lançamentos. Aqui, no caso, inclusive, teve só uma movimentação. Na verdade, não devia ter nenhuma, porque, como foi colocado no exercício, todas as compras e as vendas são feitas a prazo. Tá? Mas, você baixando o título, aí o dinheiro vai cair aqui na conta. Se você, quando fez a nota, colocar lá à vista, o dinheiro já entra aqui. Tá? Deixa eu tirar esse negocinho daqui. Aí nós temos aplicações financeiras, não temos nada. Temos, então, contas a receber. Então, também, normalmente, no plano oficial, você tem aí um bom volume de contas a receber. Então, aqui você tem todos os títulos, título a título. Está vendo a forma de pagamento, a data de emissão, o documento. Então, é todos os títulos que você tem a receber. E esse PEF, quer dizer, esse relatório aqui, ele é feito com uma ferramenta que se chama Kendo. O Kendo é um subproduto do JavaScript que gera relatórios com uma boa flexibilidade. Então, eu posso, primeiro, totalizar esse relatório por qualquer uma dessas linhas aqui. Então, por exemplo, eu quero totalizar por forma de pagamento. Eu clico aqui e subo aqui, ó, forma de pagamento. Então, ele vai dar aqui o total daquela forma de pagamento. Dentro da forma de pagamento, eu quero, por exemplo, por sacado. Então, se eu colocar aqui, ele vai dar, dentro da forma de pagamento, o total de cada sacado. Então, você pode criar subtotais. Então, o empresário, quando ele está analisando seus dados, ele pode totalizar os seus títulos, as suas vendas, em qualquer sequência. Certo? Também ele pode filtrar aqui. Ó. Se ele quiser filtrar, ele clica aqui, e aí ele pode fazer um filtro igual, ou tem todas as opções, igual a, maior, diferente de, começar com, contém, não contém, termina com. Então, também é outra facilidade que você pode pegar e filtrar os seus dados que você está analisando aqui com qualquer um desses filtros em qualquer uma das colunas. Tá? Então, é uma
um relatório assim com bastante flexibilidade. Então, 90% das consultas que os usuários fazem é em cima desse relatório, do PEF. Um outro detalhe é assim, que eu vou falar aqui também, que ninguém nos ouça, eu dei um pouco esse nome de PEF, porque, diferentemente do balanço, nós vamos ver depois como é que funciona o balanço, o PEF registra todos os movimentos, né? Mesmo aqueles que, se por acaso, quem sabe alguém chegou e fez uma nota por fora, né? Quer dizer, um faturamento como receita. Então, também aparece aqui no PEF. Mas lá no balanço oficial, aí você pode inibir certos tipos de lançamento. Aqui não. Aqui você não consegue inibir nada. Tudo que foi registrado nos movimentos aparece aqui. Aí você tem essa linha de impostos a recuperar. Isso, por enquanto, nós não vamos ver. Nós vamos ver na última, mais para frente, nós temos um capítulo que se chama Tributação em Empresas de Lucro Real. E é ali que a gente vê que tem impostos a recuperar, que é exatamente esse crédito que a gente tem quando faz uma compra, que até está sendo muito discutido atualmente com essa reforma tributária, porque o governo está, de alguma forma, eliminando o crédito que a gente tem no PIS/COFINS. A conta de estoque, então aqui também você quer saber a posição de estoque, você clica aqui, ele dá o saldo da argola, do suporte, quanto é que você tem no estoque nesse momento, do livro, tudo certinho. Aliás, ele dá toda a movimentação. E aí, se você totalizar, você classificar, por exemplo, por produto, aí depois você pode classificar por produto. E aí sim você vai ter a quantidade que entrou e que saiu e o saldo em estoque. Aí depois você tem a linha do estoque em poder de terceiros. Então, quando uma empresa manda um produto em consignação, conserto, comodato, demonstração, industrialização, ela faz uma operação que ela não perde a propriedade do produto. Você mandou um produto, por exemplo, para um lugar, para uma feira, você tem que fazer nota fiscal para você colocar em demonstração e um dia esse produto precisa voltar, obrigatoriamente. Mesmo se for para uma loja em consignação, precisa voltar a consignação e depois emitir a nota de venda. Estoque futuro a receber é uma operação meio rara, é quando você faz o vendedor te emite a nota, a ordem, e você vai receber a mercadoria numa outra nota alguns dias depois. Isso acontece muito quando o depósito é em outro lugar, então tem duas notas, uma de cobrança e outra de envio da mercadoria. Pagamentos antecipados, nós também não temos nenhum, são aqueles valores que você pagou antecipadamente para alguém, depositou lá um cheque ou deu um adiantamento, e aí é um ativo que você tem, quer dizer, você tem o direito de receber alguma coisa em troca. Normalmente é uma nota fiscal que vai ser paga com esse pagamento antecipado que você fez. E você tem o imobilizado, que é tudo aquilo que você comprou, mas não é uma despesa, é um investimento. Os investimentos podem ficar... Aqui é quando é um bem, um veículo, um imóvel, e aqui em cima, aplicações financeiras, é quando você aplica dinheiro em banco, num fundo, comprando ações, quer dizer, aplicações financeiras. Aí tem o total do ativo, aí depois vem o total do passivo, contas a pagar, então também detalhando toda a posição que você tem do contas a pagar, quanto é que você já pagou antecipadamente para cada um dos teus fornecedores. Você tem estoques de terceiro em nosso poder, quando uma pessoa te manda, por exemplo, você, por algum motivo, alguém te mandou uma mercadoria para você consertar essa mercadoria. Esse produto não é seu, é dele. Então, ele cai nessa linha aqui, estoque de terceiros em nosso poder. Estoque futuro a entregar é quando você
emitiu uma nota antecipadamente, a ordem, e você tem que entregar esse produto para o terceiro, para o teu cliente. Então, se você emitiu a nota, mas não mandou o produto ainda, esse valor vai aparecer aqui. Recebimentos antecipados é quando você recebeu um valor de alguém, um cheque, e vai ter que vender alguma coisa e ele vai pagar essa operação com esse recebimento antecipado. Exigível a longo prazo é semelhante ao contas a pagar, só que é coisas que você tem que pagar há mais de um ano. Então, pode ser um dinheiro que você emprestou e a pessoa só vai te pagar, aliás, você pegou emprestado e você vai pagar só daqui a 2 anos, né? Um empréstimo em banco, às vezes tem essa condição, então é um exigível, quer dizer, você é exigido a pagar esse empréstimo, mas só daqui a um ano. Então, em vez de ele cair no contas a pagar, ele cai no exigível a longo prazo. E aí, evidentemente, quando se aproxima da data do pagamento, você pode transferir esse valor dessa linha aqui para essa linha aqui, porque aí ele se torna realmente um contas a pagar a curto prazo. Aí vem 2 contas aqui, 2 linhas, que é o que a gente chama de patrimônio líquido da empresa. O que é o patrimônio líquido da empresa? É o que pertence ao dono da empresa, aos sócios da empresa. Então, por isso que está no passivo, porque a empresa deve para os donos da empresa. Sob 2 formas. Capital, que é o dinheiro que o acionista, ou o dono, o sócio, investiu na empresa. Então, esse dinheiro fica aqui nessa conta capital e vai para o caixa da empresa, vai lá para cima para bancos, quando ele faz o investimento. No jogo que nós vamos fazer depois, aí vocês vão fazer uma rodada de um aporte na empresa, como se vocês fossem donos dessa empresa e vocês vão ter que fazer um aporte. Então, vai ser um crédito no capital e vai entrar o dinheiro no caixa. Então, imagine que uma empresa ela foi criada, o dono chegou lá e investiu dinheiro. Quando ele investiu esse dinheiro, a maior parte desses recursos foi para gerar ativos, dinheiro em caixa, estoques. Aí a empresa tem também as despesas. Então, ela vai tendo as despesas, as receitas, e chega no final do ano, ela tem um lucro. E quem é esse lucro? Do dono da empresa. Então, é colocado aqui em resultado acumulado. Quer dizer, é o resultado disso que nós vamos ver aqui embaixo, que é o DRE. Então, o resultado do ano anterior, dos anos anteriores, vai caindo tudo aqui nessa linha aqui, resultado acumulado. Por exemplo, então, essa empresa que vocês estão trabalhando, ela tem um lucro de exatamente R$ 4.755, que está aqui, ó. Então, esse valor aparece aqui embaixo, mas aparece também aqui, porque já é do dono, deu lucro. E a demonstração desse número é exatamente no DRE. Então, o DRE está aqui embaixo, ó, são essas 4 linhas. Faturamento, menos custo, menos despesa, que dá o resultado do exercício. E aqui tem o total do passivo, que é a soma desse valor aqui. E tem que dar exatamente o mesmo valor do ativo, porque a cada lançamento é feito um débito e um crédito. Soma numa conta, soma em outra conta. Pode somar em uma conta do ativo e subtrair de uma conta do ativo, né? Por exemplo, se eu pego uma aplicação, eu tinha aplicação e transfiro para o banco, faço o resgate, é uma operação dentro do próprio ativo. Mas, normalmente, envolve uma conta do ativo e uma conta do passivo. E aí você tem o resultado. O resultado é o faturamento, e é 10.500, né, da compra, da venda do curso, do livros e dos chaveiros. Você tem os custos, que é exatamente o que foi para uma ordem de serviço ou via uma ordem de produção. Essa ordem de produção gerou um produto, que foi o chaveiro, foi para o estoque, e quando eu vendi o chaveiro, eu tive uma receita, que entrou em faturamento, mas tive também um custo, que saiu do estoque e veio para custo da mercadoria vendida. Então, são os custos que envolvem realmente a venda, o produto, diferente de uma despesa. Uma despesa é uma coisa mais genérica, é um gasto que eu tive, mas que não envolveu, vamos dizer assim, uma receita.
Então, aqui no caso, a gente só teve uma despesa que, na verdade, vocês poderiam até dizer que não é uma despesa, porque foi um chaveiro foi um conjunto de chaveiros que a gente perdeu, estavam estragados, mas a gente colocou sem o número da ordem de produção, então ele caiu como despesa. E aí dá exatamente o resultado do exercício. E aqui também, se eu clicar aqui, ele vai me mostrar venda por venda, item de nota por item de nota. E aí eu tenho tudo detalhado, mas eu posso, por exemplo, totalizar por sacado, posso totalizar por produto, posso totalizar aqui por qualquer uma dessas colunas que tem aqui em cima. Então, esse relatório, pessoal, é um relatório que realmente simples e a pessoa analisa todo dia e ela é totalmente online. Quer dizer, se a pessoa lançou uma nota, fez qualquer operação há 1 minuto atrás, se eu entrar nessa consulta aqui, eu vou ter ela retratada aqui. Então, é uma forma de você ficar o tempo todo analisando suas despesas, suas receitas, sua posição no caixa, sua posição no contas a pagar, contas a receber, o que está em aberto, o que não está. Então, esse processo está explicado a partir da página 48 no manual. Não, antes, está um pouquinho antes aqui. Está logo depois do quiz. Então, tem lá o financeiro explicando. Tem investimentos, empréstimos, segurança e a parte de contabilidade e SPED. Dúvidas? Se tiver dúvidas aí... Senhor Ernesto, eu já havia conversado com as pessoas antes do senhor se conectar, pedindo para que as perguntas fossem feitas no final. Falta muito ainda para o senhor concluir a sua linha de raciocínio, porque a gente tem aqui umas 15 perguntas. Eu acredito que vai atrapalhar se a gente responder a todas, né? Então, eu só vou falar mais rapidamente de um processo que vem a seguir. Senhor Ernesto, só mais uma observação, aproveitando aqui. Pessoal, as perguntas que estão relacionadas aos exercícios, vocês precisam fazer pelo caminho aqui do Zoom chamado QIA, tá? Não deixem de informar o número da empresa de vocês, porque o senhor Ernesto consegue até entrar aí na empresa de vocês e visualizar na hora um possível erro, tá? O bate-papo que está ali, que é um outro canal, pode ser usado também à vontade entre vocês e a gente, mas as dúvidas coloca no QIA. Obrigado, senhor Ernesto. Pode retomar. Então, eu vou retomar. Eu só quero explicar um pouco essa parte de contabilização, que ela é muito importante, né? Porque até aqui vocês estão fazendo movimentações, comprando, vendendo, ordem de produção, pagando, recebendo. Quer dizer, o pagamento e o recebimento também é feito logo depois do quiz, e é simples, é só entrar na tela de recebimento, clicar lá e dizer em que banco que o dinheiro entrou. Mas o que eu queria mostrar é essa tela aqui, para vocês entenderem realmente o contexto como um todo. Então, uma coisa é o PEF, é um mapa online que você tem toda a posição da tua empresa. Mas você tem que também entregar a cada ano o teu balanço e o DRE. Então, aquilo que nós vimos lá no PEF, você tem que entregar, em princípio, para o governo no final do ano, para que exatamente o governo cobre de você o imposto de renda sobre o lucro da empresa. E aí é que tem toda a fiscalização, para ver se você não sonegou, se você lançou realmente todas as receitas, todas as despesas, e se você contabilizou tudo direitinho. E agora, nas empresas de lucro real e lucro presumido, você tem a obrigação de entregar isso via arquivo magnético, que é o SPED contábil. E nas empresas do Simples, por enquanto, ainda não tem essa obrigação. Inclusive, esse exercício vocês estão fazendo em cima de uma empresa simples, do regime de tributação simples. Então, a rigor, vocês não teriam a obrigação de fazer o SPED contábil, mas vocês têm que fazer o razão, o balancete, o diário, a demonstração de resultados. Então, vocês têm que
imprimir e apresentar na junta comercial todos os teus relatórios contábeis, o fechamento do contábil, porque o governo quer ter um controle do que você está fazendo. No Simples, você paga os impostos através de um percentual, mas mesmo assim ele quer um balanço de você. Bom, então, mostrando rapidamente o que nós, aqui no RPFlex, você já faz uma contabilização automática. Basta preencher essa tela aqui que eu vou mostrar. Então, eu vou explicar como é que ela funciona. Como eu falei, o plano de contas, ele é um detalhamento super detalhado de todas as contas contábeis. Antigamente, antes do SPED contábil, cada empresa, cada contador criava o seu plano de contas. E até hoje ainda os escritórios de contabilidade criam seus planos de contas. Só que, quando o governo criou o SPED contábil, ele definiu um plano de contas padrão. Não um único, ele definiu, na verdade, 9 planos de contas padrões. Um para empresas comerciais e industriais, que é a grande maioria, um para empresas de seguro, um para empresas de saúde, um para empresas que fazem coisas donativos, assim, empresas que fazem ações gratuitas e tal, donativos e tal. Enfim, empresas do governo também têm que fazer o balanço. Então, nós sempre trabalhamos em cima do plano de contas para indústria e comércio, que é o plano mais normalizado. Vocês já têm esse plano gravado no sistema. Então, se vocês entrarem nessa opção aqui, depara conta SPED com contas RPFlex, na opção aqui de cadastros, em cadastros, configurações de SPED, a segunda opção, depara conta SPED com conta RPFlex. Então, por aqui, ele apresenta o plano de contas, é um plano extenso, como eu falei, são 700 contas, e você vai fazer todo o processo de contabilização já nessa tela aqui. Então, a partir do preenchimento dessa tela aqui, a contabilização depois é feita automaticamente, quer dizer, o sistema pega todos os lançamentos que você fez e vai verificar qual foi a conta que você definiu para cada movimento. Então, o que nós temos aqui é o seguinte, vamos pegar, por exemplo, uma despesa. Então, normalmente a despesa é o grupo 3, está aqui, ó. Então, o plano de contas tem um monte de despesas aqui. Perdas, royalties, gratificações, enfim. Então, como é que funciona? O que um contador faz? Ele te define, olha, a conta, sei lá, gratificações, eu vou lançar numa determinada conta, certo? Uma determinada despesa, por exemplo, quando você define dentro do sistema as suas despesas naquele cadastro de serviços, né? Assim como vocês definiram lá o serviço do instrutor que vocês compraram, o serviço basicamente foi só esse serviço, mas produtos, vocês definiram também vários produtos. Então, funciona assim, aqui tem a conta. Então, você vai lá assim, nessa conta aqui, o que eu vou lançar? Então, você vem aqui e seleciona. Então, você vê que aqui nós temos várias linhas. Cada linha aqui define um tipo de lançamento que você vai fazer. Então, aqui, a primeira é despesas com compra de serviços. Então, quando você compra um serviço, vai sempre para uma conta de despesa, né? Assim como, por exemplo, o instrutor vai para uma conta de despesa. Embaixo tem aqui, despesas com compras e requisição de produtos. Então, aqui já é compra de material. Então, pode ou ser comprado e já ir direto para a despesa, você comprou, sei lá, um papel higiênico e não vai estocar. Ele vai direto para a despesa. Mas você pode estocar esse produto e depois requisitar. Então, na hora de requisitar também, ele vai para uma conta de despesa. Da mesma forma que se você comprar sem estocar. Você tem faturamento de serviços, você tem faturamento de produtos, você tem estoque de produto. Então, quando você compra um item para estoque, aí ele vai para o estoque. Então, você vai vir aqui
e vai definir qual é a conta de estoque lá em cima. Investimento, empréstimo, banco. Para qual banco que vai um determinado pagamento, recebimento? Para qual cliente que vai... Onde é que você vai lançar os pagamentos e recebimentos de clientes? Os recebimentos, no caso, os pagamentos de fornecedores. Então, vamos ver um exemplo aqui. Vamos supor que gratificação de administradores, eu vou lançar na conta de... Aí eu venho aqui, despesas de serviços, por exemplo, e aqui eu tenho todas as despesas que estão lá na nossa tela de serviços. E aqui tem os impostos, né, que já foram previamente cadastrados, e aqui nós temos as despesas. No caso, aqui nós temos poucas, né? Mas vamos pegar, por exemplo, a despesa do camarada lá, do instrutor. Interessante. Está aqui, ó, instrutor. Então, eu digo, o contador que vai me orientar como é que eu devo fazer esse trabalho aqui. Então, o contador me fala assim, olha, toda vez que tiver uma despesa com instrutor, eu vou lançar nessa conta. Vamos supor que ele me fale isso. Então, eu venho aqui e clico aqui, está vendo? Ó? Vamos clicar aqui, deixa eu desmarcar aqui o total. Despesas com compra de serviço. Desmarco. E vou marcar só no instrutor. Aqui, ó. Então, eu estou dizendo o seguinte, essa despesa que eu tenho, que está no meu cadastro de serviço, vai ser lançada nessa conta aqui. E poderia colocar, por exemplo, descontos também eu vou lançar nessa conta. Se todas essas despesas, o que é difícil acontecer, eu vou lançar numa determinada conta, eu poderia clicar aqui em cima. Mas, via de regra, o que você tem que fazer é isso. Pegar e lançar, dizer cada despesa, aonde é que você vai lançar, em qual conta. E aí, você clica nessa flechinha aqui de cima. Conforme você clica nessa flechinha daqui de cima, ele carrega aqui, ó, em qual conta caiu esse lançamento. Então, aqui eu estou fazendo exatamente o que o contador me falou. Ele falou assim, olha, toda vez que tiver uma conta, uma compra, uma despesa com o instrutor, você vai lançar nessa conta aqui. E para os produtos, principalmente, aí, quando você olha aqui essas linhas aqui em cima, você pode ter várias situações para o mesmo produto. Então, por exemplo, se o produto for para estoque, então você clica nessa linha aqui e você vai dizer para qual conta de estoque ele vai. Se o produto for para despesa, você vai chegar nessa linha aqui, vai dizer, olha, quando você compra esse produto e não estoca, você informa aqui em qual conta que ele vai. Se o produto for para imobilizado, você vem nessa linha aqui, aperta e coloca o produto aqui. Por exemplo, vamos supor que você compra tijolo para botar numa obra que você está imobilizando. Então, você seleciona aqui, ele vai te apresentar todos os produtos e você vem aqui e diz em qual conta do imobilizado que aquele item vai ser lançado. Lá no ativo, no imobilizado. E com base, então, no preenchimento nessa tela, o sistema consegue fazer todo o processo contábil de forma automática. Se, por acaso, ainda tiver um lançamento especial, diferente e tal, você pode, no item, ter uma opção aí em que você diz, não, esse lançamento específico não deve seguir a regra que eu defini aqui. E aí você diz em qual conta aquele lançamento específico, uma compra, uma venda, um pagamento, um recebimento, deve ser debitado e creditado. E ainda tem também uma tela de lançamentos especiais, se quiser fazer mais alguns lançamentos que você não lançou no sistema. Senhor Ernesto, sim. Seu áudio foi desligado. Bom, meu áudio? Mas foi agora? O áudio está normal, viu, Sr. Ernesto? Acho que é o Anderson. Normal, né? Está normal, sim. Está normal. Então, desculpe, pessoal. Então, concluindo, esse é um ponto interessante do sistema, e isso vocês têm
das páginas 50 em diante. E é interessante, então, vocês fazerem esse processo assim que terminarem o lançamento. Tem também parte de investimentos, lá no financeiro, que é fazer as baixas dos títulos. Isso é super simples, no manual está super bem explicado. Então, é isso que eu queria mostrar antes de entrar nas perguntas. Então, vamos abrir agora para as perguntas. Tá. Senhor Ernesto, está me ouvindo? Estou ouvindo, estou ouvindo. Bom, o senhor respondeu várias perguntas aí no decorrer dessa semana. Eu gostaria que o senhor fizesse um resumo das principais respostas que o senhor teve que dar. Por exemplo, a questão do CNAE, UF, União Federativa do cliente, do fornecedor, porque nós estamos com perguntas que o senhor já respondeu. O senhor pode só fazer um resumo? Porque aí eu acredito que as pessoas já vão entender, e nessa a gente vai eliminar umas 10 aqui já. Bom, por exemplo, o CNAE é assim. O CNAE é o Código Nacional de operação, né, de atividade da empresa. E tem empresas que têm mais do que um CNAE. Então, ele estava sendo exigido em algumas telas que você informasse. Então, lá quando você cadastra a sua empresa, você bota lá um CNAE. Na internet tem os códigos que são válidos, tá, do CNAE. Mas até essa restrição que tinha que fazer isso, a gente eliminou. Então, se alguém tivesse começado o exercício agora, não estava necessário fazer o CNAE. A outra pergunta que você falou também já foi bastante trabalhada. No cadastro de cliente, muita gente cadastrou, inclusive, o cliente, pessoa jurídica e pessoa física. E tentou vender o chaveiro para pessoa física. Não pode. O sistema não está aceitando, porque faltam algumas informações. Mas, enfim, então tem que ser vendido por uma pessoa jurídica. Isso também agora eu já coloquei no manual. Uma coisa que algumas pessoas esqueciam assim, de colocar é no cadastro de cliente. Não, esse aqui acho que é pessoa física. Esse campo aqui, ó. Esse campo aqui, ó, e essa empresa tem CNPJ, por exemplo, esse cliente aqui não está correto o cadastramento. Precisa preencher esse campo aqui, ó, situação do ICMS. Então, é um combo box, você clica aqui e é contribuinte do ICMS. Se não tiver preenchido esse campo, é que dá aquela mensagem maluca lá, está faltando um campo lá, ID, não sei das quantas, tal. Então, esse campo, e está no manual, bem claro, lá tem que colocar a situação de ICMS, contribuinte de ICMS. Aí vocês vão falar, não, mas nós estamos no simples, tal. Não importa. A empresa está no simples, mas no simples, quando ela paga o DAS, tem lá um percentual que é do ICMS. Então, esse campo tem que ser preenchido. Fora isso, uma dúvida que apareceu muito forte, mas eu expliquei para as pessoas, tal, foi exatamente a questão da segurança. Então, o capítulo de segurança já está lá no final, inclusive ele é depois da conclusão, né, do exercício. E aí tem esse foi realmente uma falha nossa, porque a gente colocou, e quando você entrasse na parte da segurança, tal, aqui, é um processo meio complicado, mas você seguindo ele passo a passo, você chega lá. Só que tem um momento em que você precisa preencher essa tela aqui, que é quando você dá os direitos que o aprovador tem. Porque você, numa empresa, pode ter vários aprovadores, né? Um gerente, depois um diretor. Então, por exemplo, você pode ter assim, o gerente pode aprovar os orçamentos até R$10.000, o diretor que pode aprovar até R$100.000, né? Valores acima de 10 mil. Então, tem toda uma regra de segurança para que realmente nenhuma pessoa não autorizada
consiga fazer coisas que a empresa quer que seja aprovada por uma pessoa de nível mais alto. Então, por exemplo, um vendedor vai lá, ele coloca o orçamento, mas esse orçamento precisa ser aprovado. Para isso, então, a gente cria uma pessoa com perfil de aprovador e uma pessoa com perfil de vendedor. Vocês têm que cadastrar esses 2 usuários, né? No manual está passo a passo, e aí o vendedor vai lá, faz um orçamento, mas ele não consegue faturar. Ele não consegue faturar porque a gente tira a possibilidade dele faturar sem orçamento e no orçamento, ele faz o orçamento, quando ele entra no faturamento e clica para faturar aquele orçamento, o sistema diz, não está aprovado. Então, tem que o aprovador ir lá e aprovar. Então, isso está detalhadamente explicado e as pessoas que fizeram essa rotina digitaram tudo certinho e quando chegava na hora de clicar a aprovação, que é feito lá na tela de orçamento mesmo, mas tem que ser, a pessoa tem que ter sido cadastrada como um usuário que pode aprovar, chega aqui, a gente tem que marcar o que aquele aprovador pode aprovar. Então, por exemplo, aqui, ó, aprova valores até, e aí você coloca o valor, 10 mil. A rentabilidade mínima por item, você pode colocar aqui. Então, o que você não marcar, você deixa, não vai ser considerado. E estava faltando essas 3 aprovações aqui, essas condições que o aprovador pode aprovar. Como, no cadastramento de cliente, o campo limite de crédito foi deixado em branco, o sistema considera aquilo como um valor 0. Quer dizer, que o limite de crédito daquele funcionário, daquele cliente, é 0. Então, por exemplo, você vendeu lá para o José da Silva. Se você não colocou na tela de cadastrar o José da Silva, que ele pode ter crédito até 10 mil reais, você está dizendo, se você deixar um campo em branco, você fala assim, esse cara não tem limite de crédito aqui, então não podemos vender nada para ele a prazo. Não podemos, na verdade, nem vender para ele. E aí, você tem que marcar, então, esse caso aqui, ó, aprova cliente acima do limite de crédito. E também esses 2 aqui, aprova cliente inadimplente e aprova a forma de pagamento. Então, corrijam isso no seu manual. Quer dizer, na hora de fazer a rotina de segurança, além de marcar esse item, no manual esses itens aqui não estão marcados e por isso que não está funcionando o final, a parte final da rotina de segurança. Esse foi um erro que apareceu essa semana. Na segunda-feira começou a aparecer e aí teve uma série de alunos que me mandava um e-mail, que mandava um e-mail dizendo, olha, eu não estou conseguindo aprovar um orçamento. Então, tem esse problema. De resto, pessoal... Senhor Ernesto, isso daí está relacionado com permissões de usuários, né? Como assim, pela opção do usuário? Porque tem uma pergunta aqui que é isso, permissões de usuário, a pessoa não conseguiu aprovar. Exatamente. Ele não conseguiu, exatamente, permissão do usuário. A gente tem, nessa parte de segurança, a parte de permissão e a parte de aprovação. Então, aqui, ó, é apenas eu poder definir em qual opção o usuário pode entrar. Então, tem uma tela lá que eu vou dizer se ele pode entrar em todas as opções ou se ele não pode entrar, por exemplo, no PEF. É muito comum, por exemplo, na empresa, eu não permitir que aqueles usuários que fazem nota fiscal, que lançam as compras, enfim, que fazem todo aquele trabalho de lançamentos, não possa ver nem o PEF, nem fazer o balanço e tal, porque o cara vai ver o lucro que a empresa vai estar tendo, vai pedir aumento, né? Então, não pode. Então, é 2 coisas distintas dentro do ambiente de segurança. Nós estamos falando de segurança, tem permissão, pode ou não pode entrar em cada opção do sistema, que eu defino. E aprovação é aprovar uma operação. Pode ser aprovar uma compra, aprovar um pedido de compra, aprovar um orçamento. Que no exercício nós fizemos a aprovação de um orçamento.
né? Para impedir que, por exemplo, um vendedor lá faça um orçamento para um cliente colocando um preço muito baixo, quer dizer, dando um desconto muito alto, e porque ele quer vender, enquanto que a diretoria fala, não, o preço mínimo é esse, enfim, ele tem que aprovar, a diretoria tem que aprovar. Então, está descrito aqui. Então, é uma rotina um pouquinho complexa, mas que, fora esse detalhe aqui, depois que eu informava para a pessoa, tem que fazer isso, a pessoa logo já conseguia passar por isso aqui. Uma outra coisa que eu quero falar é assim, pessoal, toda essa parte que vem depois do quiz, não é obrigatório vocês fazerem, tá? Quer dizer, na realidade é assim, o exercício termina aqui, termina com, vamos dizer assim, o PEF é que tem que dar esses valores que estão aqui. Mas essa parte aqui é opcional. Tem o quiz, e também não, Senhor Ernesto, nem deixa eu fizemos. aproveitar. Está bem pertinente aqui, ó, bem oportuno. A Leila está dizendo que no exercício do PEF, hein, o resultado é de 5.755. Só que não deu isso. Não. Ela deve ter feito algum lançamento errado. Exatamente. Como ajustar isso? Então, na verdade, aqui no manual, eu só coloquei a parte... Não, isso aqui é a consulta pivô. Ó, esse PEF aqui, eu não tinha colocado ele assim inteiro, eu só coloquei a parte do resultado. Só coloquei essas linhas aqui. Na época eu coloquei isso e depois eu esqueci de colocar o resto. Mas os números que tem que dar, e isso ela pode analisar analisando essas linhas, tem que dar assim, 10.500, porque nós vendemos 3 coisas, nós vendemos o chaveiro por R$6.000, nós vendemos o curso por R$6.000 e nós vendemos os livros por R$1.500. Então, o faturamento tem que ser R$10.500. Os custos, já que eu estou no coisa, não vai dar para ver, mas os custos têm que ser exatamente consultas, relatórios gerenciais, PEF. Vou colocar completa. Ó, os custos tem que ser o custo do instrutor foi R$1.000, o custo do livro foram 10 livros, e lembrem que o livro foi vendido, foi comprado a R$95, ele foi vendido a 150, mas ele foi comprado, o valor contábil da compra, da despesa, nós estamos olhando despesas aqui, foi 95 vezes 10, dá 950. O chaveiro foi R$1.500, o custo dele, né? Foram vendidos 500 chaveiros, cada chaveiro custa R$3, embora ele foi vendido depois a 6, mas o custo dele foi R$3, e com isso, então, deu R$1.500. E depois teve ainda os livros referentes ao curso, né, que foram os 20 livros, mas o instrutor pegou mais um, né, porque ele tinha esquecido dele, então foram 21 livros a R$95, o que dá R$1.995. Então, a soma desses números aqui dá exatamente esse valor aqui, despesas de R$5.445. E depois teve mais esses R$300 que entrou em despesas, porque no lançamento da requisição, que é o último lançamento, que está escrito lá assim, o camarada foram perdidos 100 chaveiros, a R$3 cada um, que é o custo do chaveiro, mas nós não colocamos o número da ordem de produção. Como não colocou o número da ordem de produção, o sistema entende que isso foi uma
perda, uma despesa mesmo, né? Agora, se tivesse lançado dentro da ordem de produção, aí ele teria somado esses R$ 300 ao custo daquela OP. Então, é só analisar esses valores com o que você lançou. Mas, realmente, para fazer bater, tem que ter sido tudo feito 100% correto. Senhor Ernesto, Mais de perguntas? Estou com uma dúvida. Manda lá. Na página 73, no item 5, ele não consegue selecionar a nota de 6 mil. Só consigo entrar em editar. Clicando no item, não consigo alterar o valor unitário. Em qual nota? Nota? Não, nota de 6 mil. Em qual página? Em qual página? Página 73. Não, 73 é lá no final do manual. É praticamente a última parte. Porque então, ele está mais avançado do que deveria. Exatamente. Ele está... Ah, não, peraí, deixa eu ver. Página 73. No item 5. Ele não consegue... Ele não consegue selecionar a nota de 6 mil. Então, a nota de 6 mil é uma nota de venda do curso. Certo. Ele está dizendo que não consegue selecionar. Ele só consegue entrar em editar. Clicando no item, não consegue alterar o valor unitário. Ó, eu vou até lá, quer dizer, estou imaginando então que é uma nota de venda. Não é a nota do curso? Da compra das inscrições do curso? De qual é o valor? 6 mil. 6 mil pode ser a do chaveiro ou a do curso, porque as duas são de 6 mil. Então, ó, mas as duas notas são bem semelhantes. As duas notas estão aqui. Então, as duas notas de 6 mil, não, a outra é de 3 mil. Então, a nota de 6 mil é essa aqui. Vou editar ela. A nota do curso. Então, ela tem que lançar aqui um erro comum, é a pessoa não colocar aqui que é uma nota de serviço, porque é uma nota, então é 00, mas está escrito no manual. Selecione aqui, ó, não é uma nota, porque o default, quando você abre a nota, aparece 55, tá? É a DANF, é uma nota de mercadoria. E essa nota de serviço, 00, documento, o nome do cliente. E aí, ela está falando que não consegue mexer no valor. Exato, não consegue selecionar e editar. Não, aí ela seleciona aqui, ó, ela tem que implantou, quer dizer, dados do item. Então, o item é o custo de gestão operacional, de gestão empresarial, a quantidade aqui, inclusive, poderia lançar assim, 1 a 6 mil reais, mas o certo mesmo seria lançar 20 a 300 reais. Porque no exercício está escrito assim, são 20 alunos a 300 reais cada um, que dá o mesmo valor, né? Valor de 6 mil reais. Mas, como é um curso, então não tem movimentação de estoque, a quantidade... se bem que se ela lançou a quantidade comercial... não, mas na ordem de serviço foram requisitados os 20 livros, né? Então, aqui nós estamos faturando uma ordem de serviço. O que mais? Bom, aí... Não consegui a emissão do arquivo SPID. Fiz tudo certo, os relatórios estão em branco. Diário, razão, etc.
página 59 da apostila. Tá. Olha, esse aluno aí realmente já está lá na frente, tá? Mas legal. Vamos criticar. Então, só recapitulando, né? Quer dizer, na verdade, o que ele tem que fazer é entrar nessa nota, nesse item aqui, cadastramento, configurações SPED. Aqui no meio, D para contas SPED com contas RPFlex. E seguir rigorosamente o que está no manual. Tá? Quer dizer, selecionar a conta, vir aqui, selecionar a dimensão. Isso está bem explicado aqui. E fazer esses lançamentos. Quer dizer, completar essa tela aqui do SPED. Aí, depois que ela completou a tela do SPED, ela tem que entrar aqui, a parte de SPED, gera arquivo SPED. Ó. SPED, gera arquivo SPED. Quando clica aqui no Gera Arquivo SPED, você tem o contábil, escrituração contábil digital, e tem também a ECF. A ECF é um outro SPED, tá? Mas aqui é exatamente esse SPED aqui. Lançamentos de ajuste, não tem. Então, ela clica aqui. Não, aqui eu cliquei errado. É aqui, ó, gera arquivo SPED. Contábil. Então, aqui ela coloca a data de para, já vem apresentando. Aqui pode deixar tudo não. E ela clica aqui embaixo. Não precisa botar mais nada. Você quer preencher os parâmetros. Gera arquivo SPED contábil. Ela clica aqui. Quando clica aqui, ele vai fazer a criação e aí ela olha, fica acompanhando aqui no monitor. Então, gerou aqui o arquivo SPED. Aí ela pega... Então, esse aqui já é um arquivo que vai ser enviado para o governo. Então, você tem lá o programa do governo, né? Você tem que ir lá na internet, pegar esse arquivo aqui e enviar para o governo. Mas é a partir desse arquivo aqui que o sistema vai emitir o diário, razão e o balancete e a demonstração de resultado. Então, mesmo a empresa que está no Simples, ela gera o SPED contábil. Então, na verdade, o governo tinha falado que as empresas do Simples iriam ter que começar a mandar o SPED em 2019. Mas aí houve pressão das empresas, porque é mais complicado fazer o SPED. Então, até agora, o governo não está obrigando as empresas do Simples a mandar o SPED contábil para o governo. Mas, mesmo que vocês estão trabalhando numa empresa que é o regime de tributação do Simples, mesmo assim, o sistema gera o SPED contábil. E a partir do SPED contábil é que você emite os relatórios. Então, e aí, ó, quando você faz isso aqui, ele baixa aqui o SPED, eu vou mostrar como é que é um arquivo do SPED, né? Se eu mandar aqui, ó, ele é todo cheio, ele tem o plano de contas, ele é enorme, ele tem um balanço reduzido, um resumo do balanço. Os lançamentos mesmo são esses aqui, ó, no I052 e no I050. Então, está vendo? O lançamento é separado aqui por esse Nike aqui, né? Esse registro que é um pauzinho assim. Então, tem todos os lançamentos. Então, como é que funciona isso? Você manda esse arquivo TXT para o governo e o governo analisa toda a sua contabilidade. E é por aqui também que o governo está pegando
compra e venda sem nota. Porque é muito comum a pessoa fazer uma venda com nota e não lança essa nota na sua contabilidade como uma compra. Por quê? Porque ela vende sem nota. Então, se ela comprar, lançar aquele produto, por exemplo, uma matéria-prima, um produto, e vender sem nota, aí o sistema não dá baixa do estoque. Então, fica uma compra que não tem uma respectiva venda depois. Então, esse cruzamento é que o governo está fazendo com esses SPEDs. Essa questão de venda sem nota, ele pega mais pelo SPED fiscal, mas ele também consegue pegar pelo SPED contábil. Mas aqui no SPED contábil, na verdade, ele vai analisar tudo para ver se o lucro que está sendo oferido está correto. Bom, a partir desse arquivo aqui, você emitir os relatórios, vem aqui em relatórios, contábil, e está aqui, diário, razão, mas pode ser nessa opção, mas tem também, aqui, tem dois. Ernesto, Sim. o senhor usou algumas vezes o termo manual atualizado. Porém, o manual que a gente mandou para a pessoa é o manual atualizado, correto? O senhor só fez aquele que o senhor pediu para enviar, né? Não, é assim, conforme os alunos estão me apresentando as dúvidas, eu estou aprimorando o manual. Tá, então deixa eu explicar. Agora, Pessoal, não teve o nenhuma manual coisa. atualizado que vocês estão pedindo, ele não foi feito. O seu Ernesto ele vai atualizando sempre. Mas, assim, todos vocês receberam um manual que foi enviado aí junto com todos os vídeos das gravações. Estou reforçando, seu Ernesto, porque tem gente mandando mensagem pedindo o manual atualizado. Então, ele ainda não está pronto. Seu Ernesto, não, eu posso mandar. Veja bem, eu posso mandar o manual. Quem pedir, eu posso mandar imediatamente esse manual. Até eu quero mandar. Só que, para mandar para todos os 1.000 alunos que estão inscritos no nosso cadastro, vou fazer o seguinte, todos esses que me mandaram dúvidas, eu vou mandar amanhã o manual atualizado, tá? Vai sair um e-mail e com o manual, tá bom? Tá certo, beleza. Assim, por exemplo, nesse negócio da nota fiscal, na nota fiscal de venda lá, das 3 notas, eu coloquei lá, não pode ser vendido para uma pessoa física. Então, uma das alunas chegou e não estava conseguindo emitir a nota. Aí eu fui ver, é porque ela estava emitindo a nota para a pessoa física. E para a pessoa física precisa preencher mais algumas informações no cadastro daquele cliente. Por isso que, mas vocês cadastram uma pessoa física para servir como compra, que é um instrutor. Então, na compra, os campos necessários estão preenchidos, mas para vender, não. Faltam alguns campos lá para ser preenchidos. Então, eu vou mandar um atualizado. São só algumas observações que eu coloquei, fora essa que eu mencionei da segurança, essa realmente tinha um problema, né? Então, realmente, amanhã eu vou mandar o manual e mandar, de alguma forma, um e-mail para mim. Agora, para mandar para todo mundo, eu poderia fazer. Deixa que eu ajudo com essa questão. Fica tranquilo. Para enviar, eu ajudo com essa questão. Mas, enfim, está esclarecido, pessoal. Não, aqui tiveram pessoas que fizeram uma colocação, umas perguntas aqui, que dá a entender que ela não recebeu, que ela recebeu um manual desatualizado. Porém, o manual que ele recebeu, o que todos receberam. O senhor está só atualizando de acordo com essas dúvidas. Tá, joia? São só observações que eu estou colocando. Veja aqui. Então, eu entrei nessa opção aqui de relatórios. Contábil, cliquei em diário. Quando clica aqui, ele pede a data de tal, a página, tal, e mandei imprimir. E ele gera um PDF, tá vendo? Ele joga aqui embaixo, ele gera já um PDF. Você abre o PDF. Está lá. Pô, gozado. Nessa empresa aqui, realmente aqui não saiu diário.
De 1/7. Deixa eu ver aqui o negócio. Pera, vamos voltar lá para o sistema. Realmente aqui eu não estou entendendo porque não está saindo o diário dessa empresa. Eu rodei o SPED, assim como deixa eu ver se o razão sai. Bom, aqui precisa colocar a data, tá? Até dia 31 de julho. Filtrar, não vou filtrar nada, centro de curso. Então. Bom, vou verificar isso. E essa pessoa que não está conseguindo emitir, ela deve ter mandado um e-mail, né? Eu não recebi ainda esse e-mail, porque senão eu teria visto isso antes. Eu preciso analisar agora por que não está imprimindo, tá? Os relatórios. Mas precisa ver também se essa empresa que eu estou aqui, se ela fez todo o processo de... não, ela não tinha feito. Aqui é diferente. Na verdade, não está saindo o diário. Não tá, pode ser, então, que esse caso que você está falando, Anderson, é exatamente isso aqui, ó. Vamos lá, vamos dar uma olhada aqui. Se a pessoa não entrou nessa opção aqui, do SPED, e fez esse processo aqui que eu falei, é aqui em cadastros, configurações de SPED, ó, depara-se. Provavelmente a pessoa não fez isso aqui. Não fez isso porque... Então, senhor Ernesto, essa empresa aí é do Panham. Ele está dizendo que não fiz o exercício ainda, ele não fez. Bom, então... Não, mas esse que está reclamando que não saiu o diário? Ó, vamos ver aqui no manual. Manual de treinamento. Ó, contabilização. Então, esse processo está definido exatamente aqui. Obter, análise de conteúdo. Contabilização e SPED. Tem toda uma explicação, até um pouquinho assim, tem um gráfico aqui explicando essa parte. E aqui, ó, está explicando exatamente cada um daquelas linhas que eu mostrei na tela. Despesa com compra de serviço, despesa com compra de requisição. Está explicado direitinho aqui. Então, precisa ver se a pessoa fez esse processo aqui. Todo esse processo para aí sim conseguir emitir o SPED, e a partir do SPED, aí sim, ó, tem que entrar em consulta, relatório fiscal, emissão de arquivos de SPED. Que é
ver de novo. É exatamente aqui, ó, onde a gente tinha entrado lá. Ele mostra aqui o cabeçalho e emite. Então, tem que fazer esse processo aqui. Daquela tela que eu falei. Cadastro, configurações, SPED. Esse depara SPED com contas RP Flex. Que número, você sabe qual é o número da empresa dela? É esse aí que o senhor está mexendo. É essa empresa aí, 589. 589? É. Bom, então está explicado já, porque ó, a despesa com compra e requisição. Não tem nenhuma conta aqui, tá vendo? Fez aquele processo. Faturamento, ó, faturamento de serviço. Não está indicado. Então, por exemplo, aqui, ó, faturamento de serviço é para ser, ó, contabilizado na conta do grupo 4. Aí é o contador que diz em qual conta que deve ser. Quer dizer, a pessoa que vai preencher esse mapa, mas no manual está explicado direitinho. Então, vou dizer que o faturamento do serviço... Esse é, ó, receitas de serviços de saúde, receita. Ó, receita de venda de produto. Depois tem receita de prestação de serviço. E aí você tem ainda serviços educacionais, doações. Então, por exemplo, nós vendemos um curso. Então, ó, esse preenchimento dessa tela aqui tem que ser feito com um contador, porque o contador é que vai dizer assim, olha, existe no plano de contas uma conta chamada receita de prestação de serviços, subconta, serviços educacionais. Então, eu pego, marco essa conta. O que eu vou lançar nessa conta? Eu vou lançar o curso, faturamento de serviço. Então, eu vejo aqui e vou dizer o curso de gestão empresarial, tá vendo? Venho aqui, clico nele, ó. Então ele botou o Vzinho aqui. Então eu estou informando para o sistema. Esse curso aqui tem que ser contabilizado nessa conta. Mas como é que eu faço essa amarração? Eu venho aqui e clico aqui em cima, ó, na flechinha. Então ele vai pegar essa conta aqui e vai transferir exatamente para aqueles serviços aqui, ó. Aqui a tela está pequena. Não está dando, ele não está, não estou conseguindo deslocar essa coluna. Mas aqui, está vendo? Tem que ter esse número aqui da conta. Aqui o sistema, então, vai ver aqui a receita, né? Quer dizer, o faturamento do serviço, custo de gestão empresarial com RP, tá? É para lançar nessa conta, 40, 10, 10, 10, 10, 20. Serviço educacional. Então, nesse momento, ele vai gerar o SPED corretamente, vai fazer, e aí vai fazer depois, quando você for imprimir o diário, razão, balancete, vai sair o lançamento. Senhor Ernesto, o senhor ainda precisa falar do jogo de empresas na semana que vem. O senhor disse que ia dar esse recado, né? Eu vou explicar. Então, vamos lá. Bom, pessoal, tem mais algumas dúvidas? Perguntinhas ainda, tá? O senhor quer falar do jogo das empresas ou vamos para as perguntas? Vamos para o jogo de empresa. Tá, joia. Depois a gente retoma com as últimas perguntas, pessoal. Pessoal, aqui tem ainda um trabalhinho pesado que é o Flexel, tá? O Flexel é esse exercício que convém vocês fazerem. É bem como gera uma tabela Excel dentro do sistema. Mas, realmente, a parte importante para vocês fazerem é só aquela que vai até o quiz. Daqui para frente, é mais quem está interessado em fazer realmente, vai lá e faz. E qualquer dúvida, é só me perguntar. Inclusive, essas duas opções aqui são duas rotinas que ainda estão em Flex, mas estão disponíveis lá no sistema. Ó, eu vou explicar rapidamente o jogo de empresa. Eu quero ver se na aula que vem
a gente faz o jogo, tá? Então, vocês, quando tiverem preenchido os dados, vão estar com aquela posição da empresa lá, com um lucro de 4.500 e poucos reais. Então, essa é a posição da empresa. O jogo ele funciona da seguinte maneira. Ele é explicado aqui. Então, você vai primeiramente fazer um empréstimo. Todo mundo vai fazer um empréstimo de R$3.000, tá? E mesmo assim, o caixa ainda vai ficar negativo. Eu coloquei apenas porque até agora vocês não tinham pego nenhum dinheiro, só tinha dinheiro do faturamento. Mas como o saldo do caixa está negativo, então fizeram um aporte aí para deixar em pé. Bom, aí consulta o fluxo de caixa, a gente vai ver que a situação do caixa é essa aqui. Aí, quando vocês lerem aqui, está explicada toda a movimentação, certo? Que vocês fizeram. Vocês compraram, quanto custou e tal. O que está em vermelho, e isso provavelmente depende da impressora que você tem, mas se você olhar aqui na tela, é as coisas que vocês vão ter que decidir. Então, o objetivo do jogo é vocês aumentarem o lucro da empresa, tá? Vocês aumentarem aquele lucro que deu lá de 4.500 e poucos reais. E, para isso, vocês vão ter que tomar algumas decisões. E começa aqui, ó, decisões do jogo. Então, a primeira decisão é a venda de matéria-prima. Só que essa decisão aqui, essa jogada aqui, ela depende de uma interação entre vocês. Que a gente imagina o seguinte, que vocês compraram as argolas e os suportes, os dois juntos, por R$3, certo? R$2 o suporte e R$1 a argola. Agora, imagina que o cara que vendia para vocês deixou de vender. Ele fechou. E aí veio um chinês, um caminhão lotado de argolas de suporte. Só que ele não tem nenhum vendedor. Então, a jogada que vocês vão fazer aqui é uma dinâmica, tá? Vocês vão tentar vender. O chinês ele fala o seguinte: como eu não tenho quem venda o produto aqui no Brasil, eu convido vocês para serem meus vendedores. E o que vocês venderem a mais de R$3 é o seu lucro. Então, cada um de vocês vai fazer oferta para algumas empresas. Então, vou fazer uma tabela aí para ver quem completou o exercício e essas pessoas que completaram o exercício, porque para participar do jogo tem que ter completado o exercício, senão não dá para fazer o jogo. Então, está tudo completado, vou ver as empresas que estão com os resultados corretos e aí você vai vender argola e suporte, mas é uma argola e suporte que não é sua, você está vendendo a do chinês. O que você vai fazer é ganhar comissão. Então, você vai fazer uma oferta. Então, se você, por exemplo, fizer uma oferta para uma outra empresa por R$3,20, esse conjunto suporte mais chaveiro, e esse for o preço mais barato entre os outros que todos que ofertaram esse preço, você consegue vender. Se tiver um outro que vendeu por um preço mais baixo, você não consegue vender e é o outro que vendeu. E aí nós vamos ver quem vendeu, e aí quem vendeu vai lançar um lucro ou uma receita de comissões, tá? Proveniente dessa venda. Então, essa é a primeira decisão. E aí quem comprou vai ter um custo a mais do chaveiro, porque vai ter pago um valor mais alto pela matéria-prima. Na verdade, essa dinâmica ela é feita ao vivo, né, normalmente. Então, eu vou bolar uma forma de vocês fazerem isso via internet, né? Quer dizer, cada um faz as ofertas e a pessoa vai comprar daquele que ofertou por um valor menor.
Mas, mesmo assim, aquele que comprou, você comprou por um preço menor, mas esse valor normalmente é mais alto que os R$3. Por exemplo, vamos supor que uma pessoa te ofereceu por R$3,10 e a outra te ofereceu por R$3,20. Você vai comprar por R$3,10. Então, você vai ter que lançar a sua compra pelo valor de R$3,10 e não de R$3,20. É por isso que no manual está escrito para você não baixar os títulos. Porque quando você baixa o título, você não consegue mexer na nota. Então, enquanto ela está a prazo, a gente consegue mexer nas notas. Então, nós vamos ter que mexer nas notas para ver quem vai ganhar o jogo. No caso da venda, vai ser uma receita de comissão, aí vai ser uma nota nova, e no caso da compra, você vai mexer na nota de compra da argola e do suporte. E com isso vai aumentar a tua despesa. Aí depois, no jogo, nós vamos fazer duas despesas, uma de instrutor e uma de marketing. O instrutor chegou para você, na verdade é assim, imagine que depende do instrutor que você contratar, você vai ter mais alunos. Então, o jogo te dá a possibilidade de você, em vez de pagar R$1.000 para o instrutor, você vai pagar 1.150, 1.300, 1.450, 1.600, 1.750, até ou 1.900. Quer dizer, você vai ter um custo maior, mas a estatística diz que a cada R$150 que você paga a mais para o instrutor, você consegue um aluno a mais. Então, você vai ter uma receita de R$300 a mais, né? Porque você tinha 20 alunos a R$300, dá R$6.000. Se você pagar para o instrutor, em vez de R$1.000, pagar R$1.150, vai vir um instrutor um pouco melhor, com isso vai atrair mais um aluno. Tá? Então, é uma despesa e você tem que tomar decisão se você vai fazer e em qual valor que você vai fazer. Da mesma forma, só que um pouco mais caro, veio um cara te oferecer uma propaganda e o valor que ele está oferecendo pode ser um desses aqui e também esse aqui dá direito, ele garante que vai vender um aluno a mais, 2 alunos a mais, 3 alunos a mais, 4 alunos a mais e assim por diante. 750 são 3 alunos a mais. Então, o que a gente quer é que você nos diga quanto você vai pagar para o instrutor e quanto você vai gastar com o marketing. Aí vem uma outra decisão, que é o faturamento do curso. Bom, aí você tem que... Aqui está explicado o que você tem que modificar. E aí também você vai ter que mexer nas requisições, porque se você tem mais alunos, você vai ter que requisitar mais livros. A gente vai lá e vai mexer na requisição. Bom, aí há uma oferta de compra de mais livros. Veja bem, você tem um determinado caixa, né, que você tem lá, você fez o aporte de 3.000, e essa é uma situação muito comum de um fornecedor vem e te oferece matéria-prima ou material que você tem que comprar a um preço menor, porque ele está desesperado para vender. Então, você pode comprar mais livros e, em vez de pagar R$100 pelos livros, né, você pagou R$100, lembra? E colocou que na venda lá foi 150. O lucro foi de R$50. Mas ele está te oferecendo livros a R$70, mais baratos. Você não vai precisar desse livro. Mas, se você comprar, você vai reduzir o teu custo médio. Em vez de ser 100, vai ser menos que 100, porque aí o sistema vai calcular qual é o novo custo médio. Então, você pode comprar até 100 livros. Tá? Não precisa ser 100, você pode comprar só 70. E aí eu quero que vocês me digam quanto você quer comprar. E aí a dica que eu vou dar assim, depende do caixa. Só isso, não vou falar mais nada, porque senão fica muito fácil de você decidir. E é uma situação muito comum. Você, na empresa, vir com uma oferta de compra e, às vezes, vale a pena saber se vale a pena ou não. Bom, e a última decisão é você mudar o preço de venda do livro. Então, eu coloco aqui uma tabelinha
que você vendeu o livro, lembra, por R$ 150. Você vendeu 10 livros por R$ 150 e faturou R$ 1.500. Só que você fez uma pesquisa tal e chegou à conclusão que se você vendesse o livro por R$ 120, quer dizer, mais barato, em vez de vender 10, você venderia 13. Se você vendesse por 130, você venderia 12. Se você vendesse por 140, 11. Se você vendesse por 160, opa, está vendendo por mais caro do que você vendeu, você ia vender, em vez de 10, 9. Vai vender menos, mas cada um vai custar mais. E aqui está o valor que você faturaria se você mudasse o preço do livro. Também é uma situação muito comum, principalmente agora, por exemplo, está todo mundo vendendo com desconto e tal, mas até quanto vale a pena dar esse desconto? E você está aqui tendo a sorte de ter conseguido uma pesquisa que te diz exatamente quanto você venderia caso você aumentasse ou diminuísse o preço. Pois aqui na prática, assim, na vida real, não é tão simples assim. Se o supermercado, por exemplo, dá um desconto de 10% num produto lá, ele não tem certeza de quanto ele vai vender a mais. Aqui não, aqui você tem a informação exata. Tá? E aí você tem que mexer também em algumas coisas. Aí a gente vai fazer uma rotina de recálculo, que vai recalcular o custo médio, que vai recalcular tudo com base nesses novos valores. E aí o lucro da empresa vai aumentar. Aí tem mais uma despesa também que você tem que lançar, que é assim, se o teu caixa ficou negativo, tudo bem, não tem problema, mas você vai ter uma despesa de juros. E aí você tem que lançar essa despesa de juros. Então, às vezes, até vale a pena ficar com caixa negativo e pagar juros, porque uma outra coisa que mede quem é o vencedor do jogo é exatamente a rentabilidade da empresa, o ROI. Então, para definir o vencedor, nós levamos em consideração dois números, o lucro da empresa e o ROI. E aí a gente faz uma operação com esses dois números e o resultado dessa operação desses dois números diz qual é o vencedor. Então, esse jogo, pessoal, ele tem essa característica de que ele não é como a maior parte dos jogos de empresa que tem no mercado, e normalmente as decisões são tomadas na base da chutometria. Este jogo aqui realmente dá para você fazer um cálculo, né? E com esse cálculo você chegar às decisões ótimas. E realmente a gente vai, depois de usar uma ferramenta do Excel, eu não gostaria que ninguém de vocês usassem, mesmo porque não é fácil usar o solver, tem que montar ele e tudo. Então, você dificilmente, a não ser que vocês consigam montar, né, os parâmetros do solver. Mas o que é interessante é ver que ele dá a solução ideal. E, com isso, o lucro da empresa, que na situação atual vocês vão chegar num lucro daquele valor lá de 4 mil e poucos reais. Né? Vamos olhar aqui em cima qual é que é o lucro exato que vocês lembram, que no PEF você vê exatamente qual é o lucro da empresa. Senhor Ernesto, tem que tomar cuidado com o horário. O senhor vai retomar um pouco ainda do quiz? Não, estou terminando. Tá, terminando. Só quero achar aqui qual é o lucro, o valor exato do lucro que eu esqueci. Então, quando você terminou de fazer o exercício, né, a gente viu lá o PEF, R$ 4.755. Ao tomar aquelas decisões que nós vimos no jogo, esse lucro pode aumentar ou pode até diminuir. Se você tomar as decisões de uma forma muito errada, esse lucro aqui vai diminuir. Mas, rodando o solver, a gente vai chegar num lucro mais ou menos de 6... Bom, enfim, vai dar um lucro bem mais alto do que esse aqui. Bem mais alto, não. Mas mais alto do que esse aqui. E o interessante é que até hoje ninguém, eu já dei esse curso há 10 anos, ninguém conseguiu ganhar do solver. E nem vai conseguir, porque ele faz uma coisa que é espetacular.
ele simula todas as alternativas possíveis. Ele fica rodando lá uns 30, 40 segundos e ele simula, ele faz exatamente o que como é que chama o programa de trânsito para você chegar num lugar mais rápido lá na internet? Waze. Ele faz exatamente o mesmo processo que o Waze faz. Ele testa todas as alternativas. Você vê que o Waze faz isso de uma forma extremamente rápida. O próprio Solver, que é um produto da Microsoft, é muito mais lento na hora de fazer essa simulação aqui com o nosso jogo de empresas. Então, o Waze realmente é um produto fantástico para fazer essas simulações de uma forma tão rápida. Mas a gente encerra, vamos dizer assim, o curso com esse exercício para mostrar para vocês que, realmente, quando você tem as informações exatas da sua empresa, e isso você só consegue através de um ERP, você consegue, através de simulações, através de programação linear, através de análise dos dados, maximizar o lucro da empresa. Então, o ERP não serve apenas para você ter todas as informações corretas e informar para o governo qual foi o lucro, pagar o imposto de renda corretamente. Serve também e principalmente para você tomar decisões e realmente, com isso, oferir o maior lucro dentro da tua empresa. Senhor Ernesto, você vai falar do quiz? É bastante coisa que a gente viu. Continue, então, agora com o exercício. Tentem concluir, chegar pelo menos lá no final desse resultado correto. Tentem fazer o SPED, fazer os outros trabalhos, e qualquer dúvida, mandem e-mail, tirando as dúvidas. E aí, Anderson, não sei se na semana que vem a gente já vai fazer o jogo, né? Porque estava previsto já fazer o jogo. Aí eu vou analisar mais ou menos... O senhor vai ter que bolar a maneira, né? Na quarta-feira... Tem gente perguntando, vou analisar se é obrigatório. A verdade é a seguinte... Para concluir o exercício, fazer o jogo. Não, pelo contrário. O exercício, você conclui o exercício na hora que começa o quiz, que é na página 44. Então, Tem gente querendo que o senhor fale sobre o quiz, tá? Aí o quiz também é na aula, na próxima quarta-feira. Talvez a gente vai ter que ter mais uma quinta-feira, na quinta-feira. Talvez a gente vai ter mais... Bom, eu vou também responder com vocês o quiz, tá? Para ver se vocês não têm mais dúvidas. Aí a gente faz o jogo e aí a gente vê qual vai ser o lucro de cada uma das empresas de vocês. E aí a gente... Bom, enfim, o objetivo do jogo, na verdade, é que depois que vocês tomarem as decisões, aí eu vou explicar como tomar as decisões de forma correta. Tá? Quer dizer, o Solver vai mostrar quais são as decisões corretas e eu vou mostrar por que essas são as decisões corretas. Quer dizer, o que eu quero é que vocês aprendam, além de usar um RP, também fazer, a partir dele, tomar as decisões mais corretas dentro da sua empresa. E aí, pessoal? O Fábio tem um recado para passar aí para o pessoal, né, Fábio? O senhor pode passar. Não, estamos estourando aqui o tempo. Fábio, está por aí? Ele está aí, sim. Estou aqui, sim. Boa noite. Está no mute. Já abriu. E aí, pessoal, tudo bem? Boa noite. Parabéns novamente aí, Sr. Ernesto. Pessoal, pelo horário aqui, vou passar meu recado rápido, né? Mas quem tiver interesse em contratar o RP Flex, está utilizando, viu que é aderente para o seu negócio, tem interesse, fala comigo aí. Vou passar meu contato aqui pelo chat. E quem tiver interesse também em nos representar, realizar o RP Flex em todo o território nacional, entre em contato comigo também, tá?
A gente tem um programa de canais aí muito diferenciado, que eu venho falando em todas as quintas-feiras aí, né? Onde você pode comercializar nosso produto. Se você tiver já um viés consultivo, tiver conhecimento de sistemas ou está se aprimorando, pode implantar nossa solução também, ficar com 100% dessa receita e ainda ser comissionado pelo licenciamento vendido. Tá joia, pessoal? Vou passar aqui meu contato.